O nosso Deus é um Deus vivo, que foi ressuscitado da morte pelo poder de Deus. O poder da ressurreição. Daqui a alguns dias vamos estar celebrando a Páscoa. Mas o poder da ressurreição está disponível para aqueles que creem. E aonde havia morte, eu digo nessa noite, haja vida, em nome de Jesus. Irmãos, Jesus viveu num dos tempos mais difíceis da história. Ele viveu em um tempo em que Israel estava sob o controle, o domínio do Império Romano. De certa forma havia uma opressão, por causa disso, Quando ele veio, a Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos. Então ele não viveu em tempos fáceis. Nós também não estamos vivendo em tempos fáceis. É o tempo que a Bíblia diz o dia mau. Mas a Bíblia diz também que há como prevalecer sobre o dia mau e permanecer inabalável. Amém? Jesus veio num tempo também que havia muita opressão, principalmente sobre mulheres e crianças. As mulheres desvalorizadas, as crianças também. Num tempo em que havia uma crise religiosa. Por quê? Haviam 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Isso simbolizava que a tradição religiosa dos judeus estava, de certa forma, corrompida, porque só deveria ter um sumo sacerdote, não 2, ao mesmo tempo. Então foram tempos difíceis, mas ele preparou muito bem os seus discípulos. Então depois que ele ressuscita, e morre, é crucificado, ressuscita, a Bíblia diz que os discípulos deram continuidade à missão de Jesus aqui na terra. E os discípulos viveram também em tempos difíceis. A maior parte deles foram martirizados. Mas isso não significou que a igreja foi derrotada, de forma alguma. Porque a igreja nunca cresceu tanto, mas não só em quantidade, mas em qualidade. Porque ser cristão naquele tempo era um risco de morte. Por causa da fé, com exceção de João, todos eles foram martirizados. E os discípulos também, a ponto de, em Roma, eles amarrarem os corpos dos cristãos e jogarem óleo e queimar para iluminar a noite em postes. Muitos faziam parte eram lançados aos leões para alegrar o povo, Mas Jesus havia dito, melhor dizendo, lá em Mateus 16, do versículo 18 ao 19, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então eu venho já há alguns domingos pregando, essa é a terceira parte que eu quero falar, sobre a igreja que prevalece contra as trevas. Porque, irmãos, eu sei que quando nós olhamos muitas vezes com os olhos naturais, toda uma situação que está ao nosso redor, às vezes isso pode roubar a nossa esperança. Mas a verdade é que independente de que tempo estejamos vivendo, de que adversidades possamos estar enfrentando, se nós entendermos o que foi essa igreja que prevalece contra as trevas e seguir os seus passos, nós também vamos prevalecer. Você vai ver, a gente tem observado assim, muitos líderes falando da perseguição que está acontecendo, de forma ainda não tão sutil, mas
né, está havendo, né? Nós deveríamos glorificar a Deus por isso. Por quê? Isso é o natural da história do cristianismo. Todos aqueles, o apóstolo Paulo mesmo disse que quem quiser viver de forma correta, justa, será perseguido. Se antes não era perseguido, aí que está algum problema. Mas se a igreja começa a ser de alguma forma perseguida, é porque ela está indo no caminho certo. E me recordo na nossa última reunião da rede apostólica que nós fazemos parte, estivemos em Palmas, e essa foi uma das palavras que foi liberada. Então, a gente deve se alegrar, irmãos, quando estamos vivendo de forma correta, e ainda assim estamos de alguma forma sendo zombados, ridicularizados, perseguidos de alguma forma. Porque isso, a Bíblia diz, o apóstolo Pedro dizendo, né, que é porque o Espírito da glória está sobre nós. 1 Pedro capítulo 4 vai falar sobre isso, né? E aí, eu disse nas duas anteriores mensagens que eu preguei nesse mês de fevereiro, que a igreja que prevalece contra as trevas é uma igreja que busca santidade e poder. Sejam alvas as vossas vestes em todo o tempo, e não lhes falte o óleo fresco sobre você, sobre nós, né? Então falei da santidade, da importância da santidade e também da importância do poder. Também na segunda mensagem falei sobre que a igreja que prevalece contra as trevas, ela é formada por discípulos de honra. Lembra que muita gente deixou Jesus, abandonou Jesus, né? Mas o seu início, a sua liderança foi formada pelos discípulos de Jesus. E eles eram discípulos que honraram a Jesus. Mesmo que por um momento tenham abandonado, traído, mas foram aqueles que deixaram tudo para seguir a Jesus. E hoje eu quero falar sobre a igreja que prevalece contra as trevas. Ela é formada por reis e sacerdotes. Eu quero explicar esses termos para que você entenda, tá? Lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, 5 e 6, tá? Agora em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 ao 6, diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aqui fala assim, né, que Deus nos constituiu reino e sacerdotes. Só que a melhor tradução não é reino, a palavra grega usada para reino é basileia. E aqui se usa o termo basileus, que significa líder do povo, príncipe, comandante, senhor da terra ou rei. Então, dá a entender como reino algo mais amplo, mas não é esse termo melhor, é o termo rei, tá? Por isso que eu estou falando que a gente precisa ter a compreensão de quem nós somos em Cristo, e uma das coisas é que nós somos reis e sacerdotes. Quando Deus separa a tribo de Levi para ser uma tribo sacerdotal, isso não era o propósito de Deus. Não era a vontade de Deus. Ter somente uma tribo que ministrava ao Senhor. Isso aconteceu como uma consequência. Que consequência?
naquele momento, Moisés sobe e tal, depois ele desce, e o povo está idolatrando um bezerro de ouro. Daí, a tribo de Levi se levanta em favor de Moisés. Moisés fala assim, quem é por mim, né? E a tribo de Levi se levanta, por isso ela foi escolhida. Mas o desejo de Deus sempre foi o quê? Que cada pessoa tivesse sobre a sua vida essa compreensão, a consciência de ser um rei e um sacerdote. Hoje eu vou falar sobre reis. O que significa isso? Tá? E, posteriormente, domingo que vem, falarei sobre sacerdócio. Mas para você compreender, não é um título, mas é uma posição, é uma função em Cristo Jesus, tá? E olha só, Jesus, né? Em Hebreus capítulo 6, versículo 20, diz assim, até os 7:3, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém. Ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, olha só, se Jesus fosse como ele era do povo de Israel, ele jamais seria sumo sacerdote. Por quê? Ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. E o escritor aos Hebreus relata que Jesus, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto aparece lá em Gênesis, capítulo 14, 18 ao 20. Quem era esse Melquisedeque? Essa palavra Melquisedeque é a junção de duas palavras hebraicas, Meleque e Tsedeque. Meleque é rei, Tsedeque justiça. Por isso que é rei da justiça, rei de Salém, né? Mas ele também era o quê? Sacerdote do Deus Altíssimo. Então, ele era rei e ele era sacerdote. Jesus, ele entrou nessa linhagem de reis e sacerdotes. Por isso, ele nos constituiu como reis e sacerdotes. Você não é pouca coisa. Jesus não é o rei dos reis. Quem são os outros reis? Somos nós. Desculpa aí, mas você está sentado do lado de um rei ou de uma rainha. No reino de Deus. É claro que Jesus vai dizer que o reino dele não é dessa terra. E os reis do reino têm suas peculiaridades. Tanto que Jesus, quando ele é perguntado pelos discípulos, né, por que, ô Senhor, vão os dois irmãos, né, João e Tiago, né, vão até ele e falam assim, Senhor, quando o Senhor vier na sua glória, deixa-nos assentar um direito e esquerda, porque lugar de honra. Imagina, Jesus sentado do lado de João, do outro lado de Tiago. Daí, Jesus fala assim, não é bem assim. Aí os outros 10 ficam sabendo do pedido dos dois irmãos, né? Já gerou uma confusão na igreja de Jesus. Porque eles queriam ser mais importantes que os 10. Aí os 10 ficaram indignados. Por que eles ficaram indignados? Eles não pediram, mas também queriam esse lugar. E é um dos momentos que você vê que, olha, a igreja de Jesus não era perfeita. Já causou confusão lá, tal. Daí Jesus vai trazer um ensino. Ele falou assim, ele vai dizer, os governadores do mundo agem dessa forma, de uma forma. Mas o maior no reino de Deus é aquele que serve. Um rei do reino é alguém que serve. Não é o que manda só. É o que serve. Maior no reino de Deus é aquele que serve.
Então isso faz parte do contexto do rei do reino. Então Jesus se tornou da ordem de Melquisedeque. Nós vamos falar sobre o sacerdócio no domingo que vem. Mas ele se tornou, agiu, né, como rei e sacerdote, né? No Antigo Testamento você vai ver também pessoas que viveram dessa forma. Por exemplo, Davi foi um rei, também foi um sacerdote. Não do sacerdócio levítico, tá? Daniel também. José, Elias, Eliseu, Moisés. No Novo Testamento os apóstolos. Eles seguiram esse padrão, eles exerceram tanto a função de reis como também de sacerdotes, tá? Reis são pessoas em posição de autoridade para governar sobre uma esfera de autoridade. Por exemplo, dentro da sua casa, Cláudio, você é o rei. Olha só, tem que tratar a esposa como rainha. Já pensou, meu Deus, agora que eu que mando lá, né? Não, se você é um rei, você casou com a rainha, então tem que tratar a esposa como uma rainha, não como uma empregada. As irmãs deviam dar glória a Deus. Nem vi ânimo nisso, meu pai do céu. Então assim, Cláudio, ó, quando a esposa está assim cansada, tá bom, cada um tem a sua esposa que merece também, né? Mas daí lá em casa, tipo assim, para deixar a minha esposa feliz, dou um dinheiro para ela e digo, vai gastar. Meu Deus, volta feliz, hein? Volta feliz. Então a gente tem que, assim, homens, tem que ficar de antena ligada. A mulher está meio assim, estressada, é porque alguma coisa, é melhor já dar logo o remédio, porque senão se estourar a coisa. Aí, ó, vocês que não são casados, vão aprendendo, ok? Eu acho que eu vou dar um curso para cá, antes de casar, melhor, porque daí, se obedecer o que o pastor ensina, não dará problema para o pastor depois. Ai, ai. Então, lá em Romanos 5,17, diz assim, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, muita gente acredita que vai reinar depois que morrer, coisa do tipo. Mas esse texto diz que vai reinar em vida. Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. Então, o que reis fazem, irmãos? Reis governam, certo? Governam dentro de um contexto que você vive. Então, como eu disse, dentro de um contexto da família, né? Você governa ali. E esse governo não é um governo físico, é um governo espiritual. Aonde nós temos o quê? Autoridade. Autoridade espiritual. Então, lembra de Elias? Elias, a esfera de autoridade dele era a nível nacional. Um profeta da nação. Então, ele disse assim, não vai chover por um período de tempo. Não choveu. Ele estava o quê? Exercendo governo. Por quê? Por que ele fez isso? Porque Deus estava trazendo juízo sobre Israel. Israel tinha desviado do Deus verdadeiro, né, e estava cultuando Baal, pela influência de Jezabel. Então ele, como profeta do Senhor para uma nação, ele disse, não vai chover. Não choveu. Vai chover. Ou seja, era ele que determinava quando ia chover e quando não ia. Por quê? Porque Baal era um deus que, dentre as suas crenças e atribuições dadas a ele, é que ele fazia chover para que pudesse ter uma boa plantação, crescimento e desenvolvimento da plantação naquele tempo. Então Deus usa Elias para dizer, quem é Deus sou eu,
quem faz chover ou não faz chover, não é esse daí que vocês estão adorando, é o Deus verdadeiro. E o representante de Deus aqui na terra, quem era naquele momento? Elias. Quem é o representante de Deus aqui na terra nesse tempo? Eu e você. Eu e você. Então, reis governam, ou melhor dizendo, reis exercem autoridade. Você vai ver em Josué capítulo 10, Josué está lutando contra os inimigos, e ele disse, sol, detente, lua, né, também pare. E por um período de tempo, enquanto eles não derrotaram o inimigo, se cumpriu o decreto, né, a palavra que foi liberada por Josué. Então é nesse contexto, irmãos, que nós governamos, exercemos autoridade. Eu vou explicar mais para frente sobre isso, ok? Então, para você compreender, né, o nível de autoridade espiritual na qual Deus colocou sobre nós, os seus filhos. E essa questão de governo não é algo novo, porque na criação, lembra? Gênesis 1, 28. O que Deus disse a Adão? Você vai dominar sobre todas as coisas. Essa palavra domínio, às vezes ela é assim, se a gente soa para nós algo ruim. Mas a melhor tradução é poder real, governar. Ou seja, Adão era o quê? O representante de Deus na terra, e a ele foi dado o poder de governar sobre a terra. Nada funcionava sem ele, e ele não funcionava sem Deus, tá? Daí, o que acontece? Quando ele peca, ele perde esta autoridade. E a Bíblia diz em Lucas 4:6, que quando Jesus é tentado, então, pelo diabo, o diabo mostra todas as terras, a glória dessas terras eu te darei se prostrado me adorares. Quando é que ele usurpou isso? Quando Adão pecou. Por isso que o pecado rouba a nossa autoridade. Rouba a nossa autoridade em Deus. Então, é mais ou menos assim. Então, existe uma situação, você está orando, mas nada acontece. A sua autoridade não funciona. Pode ser porque você vendeu a sua autoridade para o diabo, ao desobedecer a Deus. Aí é como aquele pai ou mãe, né? Fala para o filho fazer algo, ele não faz, ainda ri na cara. E é assim que o diabo faz. Por quê? Perdeu a autoridade, né? Só que em Mateus 28:18, Jesus vai dizer, né? Que ele tinha recuperado toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aí ele vai dizer o que para os seus discípulos? Essa autoridade agora eu dou para vocês. Ok? E em Efésios 1, 20 ao 23, vai falar assim, que Deus é o cabeça, a igreja é o corpo, e ela tem autoridade sobre principados e potestades, sobre toda a criação de Deus, no sentido espiritual. Por isso que quando uma pessoa ela não está dentro de um contexto, de uma comunidade, não faz parte de uma igreja, lhe é roubada essa autoridade para batalhar contra as trevas, tá? A palavra autoridade, no grego, ela é exousia, significa poder de autoridade e de direito para realizar certos atos e decisões. E acaba sendo associada com o poder de governar. É o significado, não é ser autoritário, é ser autoridade. Quando é uma pessoa de autoridade, é diferente de uma pessoa autoritária, né, que manda, que domina, não é nesse contexto. Mas ela exerce a sua autoridade e sobre quê? Sobre quem? Mateus 10:1 vai dizer sobre enfermidades e sobre demônios. Lucas 10:19 vai dizer sobre todo o poder do inimigo. E em Marcos 4:35, os discípulos ficam assim,
espantados, porque Jesus repreende a tempestade. E eles perguntam assim, né? Quem é este que até os ventos obedecem? Para você ver o quê? O nível de autoridade. A autoridade que Cristo nos dá é absoluta. No céu e na terra, espiritual e temporal. Então, quando Cristo subiu aos céus, Ele transferiu essa autoridade para que a gente reine com Ele aqui na terra. Governe sobre situações. Então, por exemplo, na prática, né? Você está vendo uma confusão querendo se levantar dentro da sua casa. Ali você é autoridade. Gente, ambiente que começa a ter muita confusão, contenda, tem ação das trevas. A gente pensa que a pessoa só está sendo atacada quando dominada pelo demônio, quando ela fica possessa. Isso aí é o último estágio. Quando a pessoa, por exemplo, né, o filho não quer saber de ir na igreja. De repente, é claro, aconteceu alguma situação, que pode ser um pecado. Mas por causa disso, está havendo o quê? Uma influência espiritual das trevas. Daí você, como autoridade, você repreende isso. Expulsa isso. Do seu lar, da sua casa, da sua empresa. Começa a se levantar, né? Aonde há maledicências, murmurações, fofocas, também está havendo o quê? Uma influência maligna. E se você tem autoridade, você pode orar por isso. Existe uma esfera que a gente tem autoridade. E dentro dessa esfera a gente exerce a autoridade. Nós governamos ali. Aí às vezes as pessoas ficam pedindo a Deus. Não está errado, tem situações que você pede, mas outras situações você exerce autoridade. Se você, às vezes a gente olha muito de forma natural as coisas que estão acontecendo. Sem buscar em Deus um discernimento do que realmente está acontecendo. E aí, se a gente pensa naturalmente somente, muitas vezes a gente está sendo engabelado pelo diabo. E você tem que entender e aprender a se posicionar como um guerreiro, como um soldado do Senhor, em muitas situações. Minha esposa tem muitos testemunhos, nós temos muitas vezes situações tal, orava, repreendia com pessoas. A pessoa não via, mas paralisava a ação das trevas. Eram mudanças perceptíveis. Mudanças, e não, você não tinha que ficar esperando um ano para as coisas acontecerem. Elas eram imediatas. Você tem autoridade, você é um rei, você é uma rainha no Senhor. Se você é um rei, você tem autoridade para governar ali dentro. Você chega no seu trabalho, né? Você pode não ser nem o chefe lá, mas por você ter autoridade, você pode não só liberar coisas boas, como também paralisar a ação das trevas. Em qualquer ambiente. Eu lembro uma situação que nós estávamos no Japão, né? Daí íamos fazer um evento no salão da prefeitura, muito bonito e tal. Daí eu vi uma imagem lá, né, nem sei se era Buda ou o que era. Falei assim, vamos pegar isso aí e esconde no banheiro, deixa lá. Depois que for embora, pode ir de volta. E falei assim, vamos pisar aqui, vamos decretar, esse lugar é nosso aqui. Pelo menos nesse dia, né? Tá te sorrindo, né? Mas a gente fazia umas coisas assim de doido, né?
E ia, fazia essas coisas. E Deus manifestava, Deus abençoava. Por quê? Estávamos exercendo autoridade sobre aquela situação. E eu digo para vocês que nós estamos nessa situação. Eu estou assim, já fiquei revoltado, muito indignado. Já até assim quis orar para juízo de Deus, né? Quis não, já até orei. Sobre as injustiças no Brasil, né? Mas eu estou assim tão tranquilo porque eu sei que Deus não vai fazer, já está fazendo. Não por causa da minha oração, mas por causa de muitas pessoas exercendo autoridade para que a nação brasileira seja transformada, seja mudada e o reino de Deus seja estabelecido. E quando você se une com outros com o mesmo propósito, é mais autoridade ainda, porque existem níveis de autoridade, né? Então você precisa ter o conhecimento disso sobre a sua vida, né? Então, de uma coisa você pode ter certeza, tá? Os demônios sabem se o cristão está seguro de suas bases ou está inseguro. E sabe se ele está dentro dos limites de sua autoridade legítima ou se excedeu esses limites. O nível de autoridade que possuímos está ligado tanto ao conhecimento da Bíblia, como à compreensão sobre submissão. O que é submissão, gente? É uma palavra não muito bem quista no vocabulário da sociedade, mas é uma palavra bíblica, que é bem simples. Submissão é a junção de duas palavras, sub e missão. Em outras palavras, estar debaixo de uma mesma missão. Então, por exemplo, a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao marido, não é? É bíblico isso aí, gente. Agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, tá, Hugo? Mulheres, vocês têm de submeter. Irmãos, vocês que são da igreja, servos de Cristo, tem que submeter o pastor. Mas o que é isso? É estarmos juntos, unidos por uma mesma missão. Se o marido não tem missão na vida, realmente complica toda a situação. Porque como é que você vai submeter alguém que não sabe para onde está indo na vida? Não sabe o propósito para a sua vida, de Deus, né? É complicado, não é verdade? Como é que você vai submeter a uma igreja que você não sabe para onde está indo, qual que é a missão da igreja? Por isso que está aqui, ó. Lê lá, os irmãos que estão fazendo o curso de membresia, dá uma olhada bem na visão, na missão. Porque nós caminhamos dentro de uma missão, para alcançar uma visão. E submissão é isso, gente. A gente tem que entender, por quê? Quando você lê então Mateus 8, 5 a 10, conta a história de um centurião romano. O seu servo está doente, ele manda alguém lá falar para Jesus, tal, se ele não pode curar, né? Jesus quer ir, mas o centurião fala assim, não, Senhor, manda só com uma palavra, e o meu servo será curado. Daí ele vai falar assim, porque o centurião romano é uma das poucas pessoas elogiadas por Jesus por causa da sua fé. Daí, o centurião entendia não só quem era Jesus, mas a autoridade que Jesus tinha para curar todo tipo de doença, expulsar qualquer demônio. E ele diz assim, ó,
Eu tenho pessoas debaixo da minha ordem. Se eu mando vai, ele vai. Se eu falo vem, ele vem. Centurião era líder, era um comandante de 100 pessoas, por isso é centurião. Olha aí, cultura bíblica, gente. Daí, eu também estou debaixo de autoridade. Se alguém me mandar eu fazer algo, eu também vou ter que fazer. E ele sabia, o que ele sabia? Se ele tivesse submisso ao imperador romano, e algum dos seus servos se rebelasse contra ele, ele não estava se rebelando contra o centurião, estava se rebelando contra o imperador. Por isso que era condenado à morte. É a mesma coisa de Moisés. Deus falava com Moisés, faz isso, tal, não sei o quê. Aí o povo murmurava contra quem? Contra Deus? Não, contra Moisés. Só que Deus dizia o seguinte: eles não estão murmurando contra você, estão murmurando contra mim. E daí por isso que morreram no deserto. Porque a insubmissão deles não era contra Moisés. Moisés só estava falando o que Deus mandava ele falar. Ou seja, Moisés estava submisso a Deus, por isso ele tinha muita autoridade, para inclusive abrir o mar vermelho. Olha só, que nível de autoridade, né? Por isso ele tinha autoridade para confrontar Faraó. Porque ele era submisso a Deus. E as coisas aconteciam com ele. Então o centurião entendia isso, sobre essa questão. E a fé geradora de milagres é fruto da compreensão do princípio de submissão à autoridade. Então Jesus vai dizer assim: não encontrei fé como esta em Israel. E ele só mandou uma palavra e o servo dele foi curado. É o princípio o quê? Da autoridade. Então o centurião reconheceu isso, tá? E para a gente desfrutar dessa autoridade que Jesus possuía, quando ele afirma: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra, Mateus 28:18. Também é necessário dar a mesma importância que ele deu à submissão. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, nós perdemos, irmãos, não só a conscientização da autoridade, mas perdemos a autoridade quando não obedecemos a Deus. Naquilo que Deus fala. Eu fiquei até assim impressionado que meu filho falou assim: descreva seu pai. Ah, meu pai é igual a Abraão, obediente. Se mandar a gente ir para o Japão, já estamos indo. E estamos mesmo. Se Deus fala algo, a gente tem que obedecer. Por quê? Deus sabe o que está falando, né? Primeiramente. E outra coisa, você cresce em autoridade. Muita gente que já andou em níveis de autoridade, perderam essa autoridade. Por quê? Porque não seguiu o rio de Deus. Guarde bem essa, Jojo. Não seguiu o rio de Deus, porque tá bom aqui, olha, que bênção, a coisa está indo e tal. Só que Deus está dizendo: sacrifica o Isaac. Não, mas o Isaac é a minha vida agora. E fica com Isaac e perde o quê? O mover de Deus. E com isso perde a autoridade. É aquilo que eu já disse aqui, né, para os irmãos: não se apegue a nada, que senão isso se torna o teu ídolo, é o teu Deus. E Deus, por amor, vai fazer alguma coisa para te libertar disso aí. Então nossa autoridade tem a mesma natureza da nossa submissão. Submissão e autoridade são produtos de uma mesma coisa. Isso é uma frase do pastor Cote. Daí então Jesus diz assim, nós lemos esse texto: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus,
e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Essa palavra ligar e desligar, fica difícil compreensão, tá? Mas eu vou ler aqui na versão da Bíblia judaica. Diz assim: eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu. E o que você permitir na terra será permitido no céu. Olha que responsabilidade. Lembra que Deus havia dado autoridade para Moisés. Então Moisés liberta o povo de Israel, tal. Lá em Números capítulo 14, o povo desobedece, tal, Deus quer destruir. Moisés fala: não, Senhor, destrói não seu povo, tal, o que os inimigos vão dizer? Mas tem um versículo interessante, porque Deus pede, olha só, Deus pede para Moisés para destruir o povo. Por que Deus pediu para Moisés? Porque Deus havia delegado autoridade a Moisés. E Deus não quebra o princípio que Ele mesmo criou. Que Ele mesmo criou. Então, olha só, quando você entende sobre isso, então, tipo, as nossas orações, principalmente, são decretos. O que a gente proibir, não vai acontecer. Eu conto o testemunho da minha esposa. Acho que já falei aqui já também, mas tá bom, para exemplificar isso aqui. Para você ver o poder de uma palavra com autoridade, seja para o bem ou seja para o mal. Minha esposa estava noiva, ia se casar, daí não casou. O noivo deixou ela para ser pastor, Lucimara não queria. Esse é o contexto da história. Daí Lucimara diz assim: você não quis casar comigo, não vai dar certo com ninguém. Daí, esse rapaz, eu conheço ele, sei quem é. Ele teve pelo menos umas 8 namoradas. Ficou noivo de pelo menos umas 3, 4, que eu me lembro, tudo isso. E não casava de jeito nenhum. Eu falei para a Lucimara um dia, né? Falo para ela assim, ó, dê graças a Deus, foi de Deus, você não casou com ele, casou comigo, aí. Ó o lucro. Ó o lucro. Você devia estar assim, andando de joelho, Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Daí eu falo assim para ela, assim, ó, você usou tua autoridade, o irmão não casa de jeito nenhum, faz uma oração aí, porque senão ele vai ficar nesse negócio, namora a noiva e não casa, e vai e não vai. Aí ela pediu perdão a Deus e liberou, removeu essas palavras, né? Logo em seguida o irmão casou, já tem um monte de filho, para a glória do Senhor. Por quê, irmãos? Autoridade. Por isso que você, marido, toma cuidado que tu faz com a esposa, que a tua esposa liberar uma palavra quando você fez alguma cagada, meu Deus, não era para estar sendo gravada, filmada. A coisa não vai pegar bem para ti. Corta aí essa parte aí, Dudu. Isso é autoridade, gente. Se você diz, minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e você fala isso com fé e autoridade, é o que vai acontecer. É assim. Pode ser. Ó, vou dar uma dica aqui para as irmãs. Quando o marido é muito cabeça dura, assim, dá uma olhada, ver se a cabeça está amassada aqui na frente, tanto bater na parede. Esse é o cabeça dura.
Você ora e fala assim, Deus, faz igual, daqui uns dias o profeta Amaro vai estar aqui com a gente, né? Faz igual o profeta Amaro. Deus, rala a cara dele na parede. Para ele aprender. Deixar de ser orgulhoso nessa vida. Aí você vai ver, né? O que vai acontecer. Quando o marido vier chorando, deixa ele chorar, é o tratar de Deus. Não vai querer mexer na coisa não, que ainda não está completo ainda. Mas vai resolver a tua situação. Olha, vocês deviam dar glória a Deus. Mais um conselho sábio do pastor. É um poço de sabedoria. Ai, ai. Irmãos, eu vou aliviar para vocês, para não me bater depois que acabar o culto. Ai. Mas é assim que acontece, funciona, gente. Quando a gente entende que nós somos reis e reis governam, então lembre-se, eu estou falando de um governo espiritual. Nós evitamos muitas vezes na nossa vida surpresas. E estabelecemos propósitos. Muitos eu sei que tipo assim, Deus faz que se Ele quiser. Não é bem assim, porque Deus deu. Vocês acham que era vontade de Deus Adão ter pecado? Sim ou não? Não era vontade, certo? Agora pense naquela mulher com fluxo de sangue, 12 anos, tal. Ela pensasse assim, se Deus quiser eu vou ser curado. Ela teria sido curada? Provavelmente não. O que ela fez? Ela disse assim, se eu tocar nas vestes dele, serei curada. Existe sim a soberania de Deus, mas existe uma responsabilidade e autoridade dada a Deus aos homens. Por isso que aquilo que você proíbe na terra, fecha o céu também. Mas aquilo que você libera, você abre os céus. Mas é necessário o quê? Andar em submissão a Deus. Por isso que eu digo, vale a pena guardar os mandamentos do Senhor, gente. É a melhor coisa que a gente faz na vida é obedecer a Deus. Fora disso é morte. Fora disso é morte. Eu não sei porque ainda não fizeram a minha figurinha com essa frase. E fizeram umas aí, Ellen, você fez umas figurinhas minhas, que eu estou sabendo, hein? Então, essa palavra ligar e desligar tem esse significado. Então, ligando ou proibindo. No grego, essa palavra significa prender ou amarrar com cordas ou correntes. Então, declarações proféticas têm o poder de amarrar e neutralizar os poderes das trevas, da mesma forma como um animal é preso com cordas ou correntes. Esse é o significado da palavra que foi traduzida por ligar, tá? Desligar significa desatar, desprender, quebrar, destruir, dissolver. Liberar ou declarar que a vontade de Deus seja feita em uma determinada situação. São conhecidos isso como também proclamações ou decretos proféticos, tá? Então, o governo, nós como reis, governamos ou temos autoridade para governar o nosso ambiente espiritual dentro da esfera que Deus tem nos dado. E usarmos essa autoridade para, se de um lado proibir a intervenção das trevas, do outro liberar a manifestação de Deus. Então você proíbe algo, mas você libera algo de Deus. Estou ensinando aqui sobre oração. A oração, tá? E tudo isso é feito em nome de Jesus. Estou aqui
né? Quando eu digo assim, né? Vamos dizer que eu tenho uma procuração da minha esposa. Daí eu chego para Lucila. Lucila, estou aqui em nome da Lucimara para comprar o salão. Ela vai pagar. Então eu estou representando alguém, certo? Quando eu digo em nome de Jesus, eu estou representando alguém, que é Jesus. Por isso que a nossa autoridade não é qualquer coisa. E por isso o apóstolo Paulo disse: reinarás em vida por meio de Cristo Jesus. Irmão, se você captar isso aqui, vai mudar muita coisa. Olha aí para o lado. Eu sei que muitos de nós não gostamos, né? Diga para ele, não. Olha aí o rei e a rainha que está do seu lado. Agora você pode dizer assim, ó, você não sabia até hoje, mas ó, eu não sou pouca coisa, hein? Vê como é que vai me tratar. Irmãos, essa é uma das razões por que a igreja ela era tão temida no seu tempo, no seu início, que os governantes estavam desesperados, porque eles viviam e andavam num nível de autoridade espiritual que as pessoas ficavam impactadas. Pedro, ou Paulo, quando chega em Éfeso, e ele opera sinais naquele lugar em nome de Jesus, e aí os ourives lá que faziam imagens da deusa Diana, ficaram assim perplexos, porque vai acabar com o nosso lucro. Porque aonde chega o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do reino, vai haver mudança. E quem não quer mudar, certamente vai perseguir. Em qualquer contexto. Eles viviam como reis e sacerdotes. E manifestavam a autoridade que lhes foi concedida por Jesus Cristo. E eu digo para você que se nós começarmos a viver dessa forma, você vai ver o quanto de milagres vai acontecer. Estava ouvindo aqui o testemunho da Silvana, que uma pessoa ligou para ela, estava pensando em suicídio. Aí Silvana orou por essa pessoa. A pessoa ficou boa imediatamente. Aquele sentimento, que não é só um sentimento, é um espírito de morte, tá? Saiu. E a pessoa... Daí, outra situação. Aí Silvana ora, de novo a pessoa liberta. Falei, Silvana, eu conheço a Silvana. Silvana tem uma fala mansa, né? Eu fiquei pensando, como é que será que Silvana orou, né? Em nome de Jesus. Porque a voz mansa. Eu falei, Silvana, se fosse eu então, a cidade toda ia ser liberta, porque eu ia dar um grito, né? Olha que bênção, gente. Autoridade. Nem precisa gritar, eu grito sim para espantar mesmo, entendeu? Se não sair pela autoridade, sai pelo susto. Jojo. Ai, glória a Deus. Estou quase como a Maria, cheio de graça hoje. Vou encerrar o culto antes que eu peque contra o Senhor. Mas eu quero fazer uma oração, porque isso é uma graça de Deus, é uma unção de Deus. Eu tenho dito que é uma unção real, a unção de reis. Semana que vem quero falar sobre sacerdotes, que vai ser bênção. Você não pode perder o próximo capítulo dessa jornada. Mas vamos colocar de pé. Eu queria orar por você, por aqueles que nos assistem.
Espero que o Espírito Santo tenha te trazido uma compreensão profunda. Eu sei que há muito que se falar sobre isso, tá? Viver como um rei. Existe uma realeza sobre nós. Nós não somos os pedintes dessa terra. Você lembra que Jesus, ele nunca se preocupou com as suas necessidades? Porque ele vivia com uma mentalidade de rei. Ele estava ali para governar e através do seu serviço, da sua autoridade, ele governava. E eu quero fazer uma oração nessa noite, para que Deus derrame sobre você essa graça do trono de Deus, para que aonde você estiver, em situação que você estiver enfrentando, você manifeste o reino de Deus com autoridade na vida de pessoas, de famílias que estão sendo destruídas pelo diabo, sofrendo com os ataques do inferno, e você seja como um dos valentes de Davi, que se levantavam em favor de outras pessoas e usavam da sua autoridade, não só para curar, libertar, mas para que vidas pudessem ser livres de toda uma situação das trevas, porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Por isso, Pai, nesta noite, eu oro a Deus por cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles que nos assistem, para que o Senhor, Deus, não somente imprima essa palavra em seus espíritos, traga um entendimento, uma revelação desse princípio, e uma conscientização de que nós somos como reis, e Jesus é o Rei dos reis. Alinha-nos, ó Deus, com o teu propósito, com o teu chamado, e eu oro, ó Deus, para que o Senhor abençoe e libere uma unção de reis sobre o teu povo, Senhor, uma unção de realeza, de governo, para que governem em um ambiente espiritual, nas esferas de autoridade que o Senhor tem colocado cada um dos irmãos, em o nome de Jesus, seja dentro da sua casa, da família, Senhor, do trabalho, da escola, Senhor, dentro do ambiente, Senhor, da área dos 7 montes também, Pai, em o nome de Jesus, e cada um possa se mover nesse espírito, esse espírito apostólico, esse espírito de autoridade, para destruir as obras do diabo, e ser a igreja que prevalece contra as trevas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ministro isso, libero os anjos do Senhor para moverem nesse sentido, sobre cada vida, em nome de Jesus. E uma igreja gloriosa, uma igreja forte, uma igreja firmada sobre a rocha, seja levantada para este tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.